Glória a Deus. O tema da nossa noite, para a palavra que o Senhor trouxe para todos nós, é transvestidos pelo medo. Procurei um tema que o Senhor possa estar falando, porque é um tema muito atual, onde nós estamos trabalhando muito sobre os nossos medos. Obrigada, querida. Os nossos medos atuais. Quantos medos nós temos vivido, né, nesses últimos tempos? Temos vivido medo de adoecer, medo de perder o ente querido, medo do fracasso financeiro devido ao sistema que estamos vivendo, medo da Covid, medo da morte. Nossa, como nós ficamos cercados pelo medo. E o medo chegou impiedosamente na nossa vida nesses últimos tempos. Não pediu licença, chegou e desestruturou nossas emoções, nossa maneira de pensar, nossa vida, o sistema da igreja. Nós somos tomados por um medo. E hoje o Senhor está trazendo nesta noite como caminhar diante deste cenário. Nós temos também esses medos que são externos e temos também muitos medos internos. Nós carregamos muitos medos ao longo da nossa vida. E a palavra que eu estou trazendo hoje é uma palavra baseada num discipulado que eu estou fazendo, né? Para todos que me conhecem, sabem que eu sou líder de discipulado. Mas esse ano eu estou me permitindo também ser aluna de um discipulado. E é uma sala que eu tenho participado, chamado O Vício de Agradar a Todos, né? Onde minhas professoras, Maria e Rose, e o Senhor tem trazido também um entendimento. E hoje essa ministração está baseada um pouquinho no discipulado que eu tenho aprendido lá com elas. O medo, os nossos medos internos, o medo de fracassar, o medo de não agradar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado. Quantos medos nós temos aqui dentro? Medos que só nós conhecemos. Nós temos medos que vêm do lado externo, mas também nós temos os medos internos. Quantos medos? E o medo, ele vai nos transvestir. Eu queria muito falar sobre isso nesta noite. O medo que me transveste. Então, o medo que vai tentar mexer na minha imagem. A gente precisa pensar o quanto esse tempo o medo tem falado tão alto dentro da gente. O medo nos paralisa, o medo nos reprime, o medo nos transforma em outras pessoas. E o medo nos tira, principalmente, de nós mesmos. Bom, eu tenho uma situação muito comum, né? Toda vez que eu vou pregar, e eu costumo pregar em muitos lugares, então, quando as pessoas chamam o pregador, né, a gente chega aqui no púlpito, automaticamente senta um músico no teclado. É automático. Qualquer igreja que você vai, você subiu aqui, já senta um músico aqui. Só que eu não sei ministrar com barulho. Eu tenho uma dificuldade de ministração com barulho. Até mesmo se você estiver aí e você conversar, de alguma forma você vai me incomodar. Principalmente, se sentar aqui e começar no tecladinho. Então, os meninos aqui da comunidade já sabem. Eu cheguei aqui, já desce. Mas quando eu vou pregar em algum lugar, um congresso, outra igreja, o músico senta. E eu me vi muitas vezes perguntando assim, e agora? O que eu faço? Né? Porque eu tenho que ir lá e avisar ele que eu não gosto de que toque. Mas o que ele vai achar de mim? Né? A igreja me convidou, eu sou uma convidada. O que eles vão pensar a meu respeito? E muitas vezes, pequenas situações geram alguns medos. O medo de não agradar, o medo de ser olhada de forma errada. Isso é um dos pequenos exemplos de medo que a gente passa ao decorrer da nossa vida. Essa é uma situação que eu tenho. Os meus medos, né? E eu, é claro que eu sou bem tranquila de chegar e falar, olha, eu não tal, mas eu já passei uma situação de perguntar, e agora, né?
Você chegar naquele mega congresso, aquele mundaréu de gente, né? E aí senta lá e pá, e aí você tem que mandar a pessoa parar, né, Jefferson? Isso é complicado. Então, o seu coração fica com medo. Que imagem vão ter de mim? Será que vão me achar chata, enjoada? Já me acham sem eu ser? Imagina eu tendo um comportamento desse. Então, os nossos medos chegam pelo nosso jeito natural de ser. A questão é, eu vou me transvestir numa outra pessoa para ser aceita? Será que eu preciso, para ser aceita, deixar o músico tocar aqui? Afinal de contas, ninguém precisa saber que eu não gosto. Eu não quero parecer uma pessoa indelicada. Até que ponto o medo vai tirar de mim o direito de ser eu mesma? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre o medo e o quanto ele pode nos transformar. Então, na verdade, nós temos medo de quê? Eu queria que você pensasse aí onde você está, você que está aí na live, quais são os seus medos? Né? Quais serão os nossos medos? Os medos externos, também os medos internos. Para a gente começar a falar de medo, a gente precisa começar de onde é que veio isso, qual é a base bíblica disso, e que história a gente pode se pautar sobre este medo. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vou pedir para o Pedro Henrique estar lendo para mim. Gênesis 3, do 6 ao 10. Amém? Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações. Sim. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Neste momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o Senhor e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estavam passeando pelo jardim. Então se esconderam deles no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. O texto vai falar a história daquele momento que divide, né, a nossa história, onde o pecado entra no mundo e somos afetados por esse episódio. E é interessante que o texto vai falar assim, Adão fala assim: tive medo e me escondi. Então, o medo me leva para onde? Para onde o medo me leva? Adão se sentiu ali desaprovado. E ele se escondeu. Então, o medo me leva a um lugar aonde eu fujo. Quando nós falamos desse tempo do Gênesis, nós estamos falando da dispensação da inocência. O texto vai falar que, quando eles pecam, os olhos se abrem e eles se veem nus. E aí, hoje eu quero trazer, já falei sobre isso quando eu ministrei aqui para os casais, e vou aproveitar para pincelar isso aqui nessa noite. O que é abrir os olhos? O que é se ver nu? A nossa cabeça tem um entendimento e nós vamos entender o que isso traz quando se diz abriu os olhos. Quando Adão e Eva viviam no Éden, eles viviam pela justiça, eles viviam na pessoa do Pai.
Eles viviam livres, tranquilos. Quando fala assim, e vi a minha nudez, não está falando assim na nossa cabeça, mortal, limitada, e muito boba, né? Viram-nos, meu Deus, né? Meu Deus, olha para mim, eu estou nu. Né? Adão falou, meu Deus, eu tenho um pênis aqui. Aí a Eva falou, nossa, tem uma vagina, vamos esconder? Não, não é essa nudez. Não fala disto. Falam de pessoas que viviam com o pai, e elas eram elas mesmas, livres. Livres. Elas eram elas mesmas, um com o outro e com o pai. O relacionamento vertical e horizontal era perfeito. Eles eram livres. Não havia juízo, não havia condenação, não havia reservas, não havia esconderijo. Adão era livre para com o pai. E o casal era livre um para com o outro. Então, eles eram livres. Quando diz, abriu os olhos, entrou o juízo, entrou o pecado e a condenação. E nesse momento houve um julgamento. E no julgamento eu preciso me esconder. Todo julgamento, todo medo me leva a um lugar de esconderijo. Por isso eles se viram nus. Por que que Jesus precisou ser crucificado nu? Jesus foi, a gente põe lá na foto, né? Lá tem um paninho. Não, ele está inteiramente nu. Por que que Jesus precisou ser crucificado nu? Porque Jesus carregava todo o juízo, mas ele carregava toda a justiça. Enquanto ele carregava todo o meu pecado, ele poderia ter se escondido de Deus. Mas Jesus, ele foi ter intimidade com Deus na cruz. Jesus conversa com o Pai na cruz. Pai, eles não sabem o que fazem. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, seja feita a tua vontade. Porque havia um lugar de livre intimidade. Ao longo da nossa vida, a gente vai se transvestindo. E a gente perde esse lugar com o nosso Pai. A nudez fala desse lugar livre, aonde eu sou eu mesma com meu pai, eu mesma com a Nina, eu mesma com Vardé, aonde eu sou eu mesma sem ter medo, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele veio participar do discipulado dos homens aqui. E ele falou assim, nossa, eu fiquei tão espantada como vocês falam assim, tudo tão, né? Aí eu falei, porque lá na comunidade a gente é livre, a gente não tem muitas reservas, né? Ele ficou espantado como a gente tinha liberdade de falar de tudo, sem uma preocupação de sermos julgados. No Éden não havia o julgamento, não havia esse juízo. Quando o pecado entra um espírito de condenação, entra a culpa, entra o lugar onde eu paro de me amar, o lugar onde eu paro de me esconder, o lugar onde eu culpo o outro. O lugar onde eu me vitimizo. O pecado vai gerando tantas coisas e eu vou me afastando do lugar íntimo com o Pai. Então, quando você lê lá que abriram os olhos e se viram nus, entendam esta palavra na sua totalidade e verdade. A liberdade no Éden, eles eram livres. E o Senhor nos chamou para ser livres. Por isso que conhecereis a verdade, ela vai fazer de você o quê? Um ser humano livre.
Por quê? Porque eu não estou aqui para agradar uma pessoa, eu estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para receber o amor do Pai e amá-lo acima de todas as coisas. Nós não vivemos no padrão de agradar, nós vivemos no padrão do amor da cruz. E se eu não entender isso, o tempo todo eu vou ter medo de ter um comportamento, e aí se eu tiver esse comportamento, de repente, a Mariana vai deixar de gostar de mim. Então eu preciso me transvestir num outro comportamento. E foi isso que aconteceu aqui com Adão. Adão se transveste para um lugar longe de Deus. E o texto fala que ele foge porque ele teve medo. E o medo é um lugar onde vai afastar você do ambiente da intimidade. Nós vamos viver essa nudez. Nós vamos ver esse lugar de intimidade, não de juízo, não de condenação, mas da justiça do Pai em nós, do Pai na nossa vida. Então, quando nós compreendemos este caminho, a gente para de usar a vertente do engano. O que a gente percebe hoje? Muito espírito de engano dentro da igreja. A igreja hoje vive um espírito de engano, onde eu quero servir Deus porque eu vou alcançar tal coisa. O caminho do amor, ele foi desconstruído dentro da igreja. E eu começo a me transvestir em algo que eu não sou. Por isso que Adão pega uma folha de figueira e ele se cobre. Ou seja, agora eu vou esconder a minha intimidade com uma folha de figueira. E eu já falei aqui, já ministrei muitas vezes sobre isso. E eu vou sempre estar repetindo isso, porque isso está encucado na nossa cabeça, até que eu compreenda que folha de figueira não é para cobrir a minha intimidade, porque ela é espinhosa e ela vai me machucar. Toda vez que eu tentar esconder este lugar da forma errada, eu vou me machucar. Eu vou me ferir. Toda vez que eu tentar esconder um lugar onde Deus quer resolver, eu vou me ferir. O que acontece hoje? A gente pega uma pessoa, ela teve um problema na sua vida, lá na sua infância da sua sexualidade. Ela não resolve isso, ela pega a sua folha de figueira e ela se transveste, e aí ela deturpa e transforma a sua sexualidade num ambiente onde vai ferir ela. Eu tive um pai abusivo, eu não consertei isso na minha vida, e vou ter relacionamentos abusivos, porque o tempo todo eu estou com a folha da figueira, colocando no lugar para esconder a minha nudez. Vocês estão entendendo isso? Então, o tempo todo eu estou pegando a folha que me machuca, e não me transforma, e me deixa longe de Deus. Esse é o cenário de Adão. É o cenário de um lugar onde simplesmente eu quero me proteger. Porque, vamos pensar, Adão achou que o quê? Que Deus ia deixar de amá-lo? Porque o medo me tira do cenário da realidade. O medo me tira de um lugar onde eu vou sempre me esconder. Então, eu faço folhas que me machucam. Folhas que vão cobrir aquilo que não cobre. E o tempo todo eu estou gerando juízo, condenação, culpa. O tempo todo eu estou gerando algo que vai me levar para longe da presença de Deus. Se você olhar esse texto, fala que eles ficaram longe da presença de Deus. Esse texto, eu acho que eu já li ele mais de 50 vezes, eu não sei. Porque ele me deixa longe da presença de Deus. Então, para onde o medo vai me levar? Percebe para onde o medo nos leva? E o que é que eu estou fazendo com este medo? O medo é a fé naquilo que Satanás diz para mim. Não é isso, professora? O medo é a fé daquilo
que Satanás diz para mim. O medo é quando eu dou credibilidade à voz do inferno. Foge de Deus. Foge de Deus. Eu errei? Foge de Deus. Vacilei? Foge de Deus. Ah, eu caí? Foge de Deus. Porque o medo é a voz do inimigo para te separar de Deus. E eu preciso entender por que que eu estou acolhendo essa voz dentro de mim. Deus foi atrás de Adão e falou: Adão, onde você está? Filho, cadê você? Mas Satanás quer embutir em mim que o meu erro vai fazer com que o Pai não me ame mais. Às vezes a gente passa um período muito longo de tempo com uma pessoa, apenas ensinando ela: o amor é um lugar seguro, o amor é um lugar seguro, o amor é um lugar seguro. Porque Satanás o tempo todo quer deixar você numa corda bamba, cheio de medo, e fugindo de Deus o tempo todo. Vamos abrir em Gênesis 27. Gênesis 27. A gente vai ver uma outra pessoa que ela se transvestiu também em busca de aprovação. Gênesis 27. Do 18 ao 24. Acharam? Você que está em casa achou também? Gênesis 27, do 18 ao 24. Jacó foi ter com seu pai. Meu pai respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assente e come a minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que poderá achar aqui depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus me mandou vir ao teu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que ele apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como a do irmão Esaú, e o abençoou. E disse: és o meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Aqui está mais um personagem querendo ser aprovado. Ele quer ser abençoado pelo pai, ele quer ser aprovado. Então ele vai dar um jeitinho. E ao longo da nossa vida com Deus, nós fazemos o mesmo caminho que ele. Nós queremos ser abençoados por Deus, aprovados pelo Senhor, e agora a gente vai dar o nosso jeitinho. Porque nós queremos ser aprovados de qualquer forma. E a gente começa a se transvestir daquilo que a gente não é. Eu vejo na igreja muita gente que às vezes se transveste daquilo que ela não é. Porque é mais fácil ela chegar e falar assim: Deus, eu sou isso. Deus, eu sinto isso. Deus, eu quero isso. Deus, meu coração é assim. Deus, o meu comportamento é esse. Deus, o meu pecado é esse. Mas é mais fácil eu me transvestir de um personagem para ser aprovado e abençoado. Jacó fez este caminho. Ele transveste-se por um personagem que não é ele. Hoje a gente vê isso muito em rede social. Meu Deus, como a rede social fala de se transvestir. Porque o tempo todo eu me faço de algo para agradar o outro. O tempo todo, tudo que eu faço é para agradar o outro.
A minha live é para agradar o outro. As minhas fotos é para ver quantos likes eu tive. Será mesmo que essa foto agradou? Não, será que essa foto agradou? Eu fico o tempo todo na vida de ser aprovada pelo mundo. Aprovada pela sociedade. A gente fica o tempo todo querendo ser aprovado por alguém. Eu me lembro quando eu comecei o meu primeiro discipulado, eu era a melhor aluna. A minha primeira aula de Senda do Calvário, eu era a melhor aluna, eu era o máximo. Eu era maravilhosa. Os meus trabalhos eram perfeitos. A minha teologia, nunca tinha feito teologia, mas a minha teologia já era top das galáxias. Entregava o meu trabalho. A professora falava, refaça. Eu falava, mas o meu é o melhor de todos. Né, Nina? Ia lá, fazia, entregava, refaça. Tirava nota alta nas provas. No final do ano, me reprovavam. Ia para o 2º ano de Senda do Calvário. Lá estava a boa aluna. O que pedia, eu fazia. Meus trabalhos eram caprichados, dedicados, cheios de textos bíblicos. Fui reprovada 5 anos do mesmo discipulado. A melhor aluna da sala. Qual era o meu problema? Meu problema é que um dia a minha pastora, tomara que um dia ela assista aqui minha live, ela olhou para mim e falou, você é uma mentira. Porque você faz tudo para ser aprovada. E você nunca revelou o seu coração. Você foge do seu chamado. E aí ela me acabou, né? O discipulador sabe acabar com o discípulo. Seus pais estão na Bahia, são pastores, cadê você? Seus irmãos estão servindo Deus na Bahia, cadê você? Você vai passar o resto da sua vida nessa cadeira, sendo reprovada, até entender quem você é. Foi assim que eu fui discipulada. Porque a gente começa a se transvestir numa imagem para agradar alguém. Às vezes a gente quer ser um Esaú, mas na verdade a gente é um Jacó. Quantas vezes você quer ser um Esaú? Para as pessoas olharem e falar, uau, você é maravilhosa. Mas você é um Jacó. Então, nós vemos isso dentro de uma escola. Você entra dentro da escola e, de repente, você não é muito aceita, você é meio rejeitada, você não se enquadra, você não faz parte. E aí tem um grupo que lhe chama. É quando você chega perto desse grupo, é uma turma de gente muito alegre, que adora contar piada suja e falar palavrão. Você quer ser aceita por esse grupo? Você não tem grupo. Ninguém te aceita, ninguém te vê na sala de aula, ninguém lhe vê, você é invisível. Então agora eu vou falar palavrão e agora eu vou aprender a contar piada suja, porque agora eu serei aceita pelo grupo. Quantas vezes nós estamos nos transvestindo de algo que não somos? Muitas vezes a gente tem medo de ser criticado. Eu acho que eu vou pôr bis 3. Muitas vezes a gente tem medo de ser criticado. E sabe o que a gente vira? A tímida. O tímido. Eu me transvisto num personagem quieto, para que ninguém possa me criticar. Para que ninguém conheça as minhas fragilidades. Quantas vezes o medo tem transvestido a gente naquilo que a gente não é. E eu queria muito que você pensasse, para onde você está indo com seus medos? Se você realmente é você, ou se você se transformou num personagem para agradar alguém.
E às vezes a gente dentro da igreja também vive isso. A gente se torna um personagem para agradar alguém. Quando Adão foi ter aquela conversa com Deus, Deus com Adão, é claro que todo pecado não tem castigo, todo pecado tem consequência. Houve uma consequência pelo erro daquele casal. Mas o amor de Deus estava o tempo todo vinculado àquele casal. E o Senhor preparou ali peles de cordeiro para cobri-los. Deus tira a pele de figueira. Deus tira aquilo que machuca. Deus tira aquilo que fere. Deus tira aquilo que você começou a se transvestir num outro personagem. Você pegou uma folha que agora machuca você. E agora o Pai vem para arrancar isso e colocar você no lugar onde Ele quer, com peles que vêm agora para lhe cobrir, te salvar e te proteger. Deus põe peles do cordeiro. E lá no Éden, o cordeiro já veio nos cobrir. O cordeiro já veio nos proteger. Por isso que João 1:29 fala: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro veio proteger as feridas que eles tinham causado neles mesmos. Porque o que eles fizeram foram contra eles mesmos. E o cordeiro veio cobri-los. O Pai envia o cordeiro para cobri-los. Quando eu falho, quando eu erro, e eu sempre tenho pregado aqui, você não nasceu para ser perfeito, você nasceu para ser guardado em Deus. É diferente. Quando aquele casal erra, o Pai vem cobri-los e protegê-los e curar as feridas dele. E o cordeiro vem sobre eles. A minha pergunta é: quem eu sou em Cristo? Você sabe me dizer quem você é em Cristo? Quem você é no Senhor? Qual é de verdade a nossa identidade nele? Porque se eu ando baseado no medo, eu estou longe do Pai. Se eu ando cobrindo as minhas vergonhas com folhas erradas, ou do jeito errado, eu estou me machucando. Se eu estou tentando agradar as pessoas, eu estou muito longe de fazer a vontade de Deus. A verdade é quem eu sou em Cristo. Quem nós somos no Senhor. De verdade, qual é o seu valor no reino de Deus? Adão nunca deixou de ser filho porque errou. Ele teve consequência dos seus pecados. E consequências gravíssimas, diga-se de passagem. Mas quando eu compreendo a minha identidade no Senhor, eu compreendo o meu valor. Então, eu não preciso fazer nada para ser amada pelo Rafael. Quando eu estou em Deus, o meu valor já está guardado no Senhor. E a vida relacional que eu tenho com meu irmão é baseado no amor de Cristo. E não numa troca. O amor de Cristo não se baseia em troca, mas na oferta pascual, na oferta sacrificial. E se nós não entendermos isso, nós estaremos deturpando o amor do Pai. Então, eu trouxe até um exemplo aqui. Robert, me dá aqui, querido.
Não sei, eu vou tentar pôr aqui para o pessoal da live. Deixa eu abrir aqui. Trouxe um exemplo para a gente entender o que é estar em Cristo. Dá para ver aí? Dá para ver aí no vídeo a garrafinha? Dá? Estão vendo uma garrafa? É o cofrinho. Eu tenho um cofrinho, ó. Eu quero que você imagine que essa garrafa aqui é Cristo. Tá vendo? Essa garrafa aqui é Cristo. Não é isso, professora? Eu aprendi lá na minha sala de aula. Aqui é Cristo. Essa moeda simboliza valor. Valor. Essa moeda vai simbolizar o valor. Quando eu estou em Cristo, tá vendo? Eu tenho valor. Lembra quando eu preguei sobre dracma? Dracma é valor. Então, eu estou aonde? Eu estou aonde? Onde é que a Júlia está? Em Cristo. Onde é que o Carlos está? Em Cristo. Onde é que a Catiane está? Em Cristo. É estar dentro dele. Isto é estar em Cristo. Então, quando as adversidades vêm, quando os ataques vêm, quando as palavras malditas vêm, quando tudo vem, eu estou guardada onde? Eu não sou atacada. Eu não sou afetada. O problema é que a gente quer viver uma vida de Cristo não estando em Cristo. O problema é que eu quero ser gospel e eu não quero estar em Cristo. O problema é que eu quero vir para a igreja, mas eu não quero estar em Cristo. É estar dentro dele, protegido por ele, guardado nele. Então, ele vai colocando aqui o seu povo. Guardado nele. Se alguém está em Cristo, é uma nova. E as coisas velhas? Eu preguei sobre a mulher de Ló dia desses, né? E tudo fica novo, tudo se faz novo, porque agora eu estou guardado em Cristo. Então, se Cristo fala assim, Cauã, você precisa perdoar. Em Cristo eu faço o quê? Perdoo. Se Deus fala assim, Fábia, você precisa amar os teus inimigos. Em Cristo eu faço o quê? Eu amo, porque eu estou guardada nele. E agora eu não quero mais juízo para os meus inimigos. Eu quero justiça, eu quero Deus na vida deles. Eu quero o Senhor na vida deles. Entende o que é ser guardados em Cristo? Viver em Cristo? É assim que nós temos que estar, em Cristo. Aí eu quero dizer que eu sou do Senhor, pertenço a Ele, mas na hora da decisão eu faço tudo do meu. Eu não estou em Cristo. Eu não estou nele. Então, quando Deus veio colocar o cordeiro sobre o casal, Ele veio proteger o casal. Vocês estão agora guardados em mim. Protegidos em mim. E o cordeiro tem que estar todos os dias em evidência na nossa vida. O cordeiro precisa estar o tempo todo em evidência na nossa vida. Nós precisamos da evidência do cordeiro no nosso comportamento, na nossa fala, na nossa atitude. Mas nós vamos ter emoções difíceis, vamos sentir raiva, mágoa. Somos humanos. Então, quando a gente peca, e nós vamos pecar, né? Nós vamos pecar, e nós vamos sentir medo, para onde você vai? Você vai para o juízo ou você vai para a justiça? O juízo vai te levar para o lugar que Adão foi, longe de Deus,
pegando folhas de figueira, se machucando, se escondendo. E a justiça, eu vou para o Pai, eu vou para o Cordeiro, eu vou para a cruz, eu vou para o arrependimento, eu vou para o recomeço. Essa é a diferença. O pastor Marco Aurélio, acho que foi na Santa Ceia pela manhã, ele falou sobre estarmos escondidos em Deus. O texto foi Colossenses 3:3, não é isso? Vamos abrir Colossenses 3:3. Colossenses 3:3. A gente precisa entender o que a palavra está falando sobre o que é estar em Cristo, o que é estar escondido em Cristo. Colossenses 3:3. Se você não decorou o Novo Testamento, apressa-te, decore. É fácil, é simples. Porque morreste e a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Então, o pastor Marco Aurélio deu um exemplo aqui, o que está escondido, que ele usou a Mariana como cobaia, não é isso? E aí ele mostrou que está escondido. Se eu fizesse o exemplo, teria que ser um anão aqui do meu lado, porque eu acho que ninguém consegue se esconder atrás de mim, porque eu sou muito pequena. Não é isso, Nino? Mas deixa eu ver quem. Vem aqui, a Ananda é maior que eu, né, Ananda? Vem cá, Ananda. Amém? Não, fica de salto, Ananda. Então, vamos ver o que é escondida. Então, o pastor pregou sobre quando ele ocupou o lugar de Lázaro. Olha o tamanho dela e o meu, gente. Eu fico... Então, aqui, ó. Então, aqui é Cristo. Quando eu estou escondido, fica aqui na frente, ó. Eu fico aqui, ó. Obrigada, Nanda. Não dá para eu ser o Cristo, porque eu tenho que ser escondida. Escondido em Cristo. Ou seja, quando vier as adversidades, quem está? É Cristo. Eu estou protegida, eu estou guardada. Por isso, por que o medo? Por que nós temos tanto medo? Por que medo? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos 8. Romanos 8. Deixa eu ver aqui. 38 e 39. Romanos 8. 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de quem? De quem? Do amor de Deus. O amor é um lugar seguro. Acho que essa palavra precisa entrar muito no nosso coração. O amor de Deus é um lugar seguro. Por que tanto medo? Eu sei que é um tempo muito difícil de más notícias, de perdas. Mas nada nos separa do amor de Deus. Quando eu estou em Cristo, quando eu estou escondida no Senhor. E se nós compreendermos isso, haverá tanta paz no nosso coração. A paz de Deus que excede todo entendimento vai nos guardar. É uma paz além do que as notícias trazem, é uma paz do que a realidade tem nos apresentado. A paz que excede, ela vai além, ela ultrapassa o entender da humanidade. Porque nós estamos em paz num meio muito difícil de se viver.
A paz de Deus. Quando a gente decide viver um ambiente onde eu vou viver um ambiente de graça, eu vou viver um ambiente de misericórdia. Quem é você em Cristo? Uma pessoa que vive uma prática de pecado contínuo, ela ainda não está em Cristo. Mas uma pessoa que decide viver uma vida de obediência ao Senhor, mesmo assim ela vai ter falhas, ela vai ter tropeços, né? Nós vamos ser imperfeitos. O Evangelho de Cristo tem que ser apresentado com toda a realidade. Você aceitou Jesus e agora você virou um super-herói? Não, você terá falhas, dificuldades, fraquezas, fragilidades. Mas em Cristo, por meio dele, eu sou mais que vencedor. Porque com ele eu posso todas as coisas, ele me fortalece. Porque com ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Olha que evangelho real. É o evangelho onde vai ter dia que eu vou saltar de alegria, mas vai ter dia que eu vou chorar. E a Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite. Ou seja, você vai chorar. Mas a alegria vem. Olha, eu vou trazer alegria. Olha, no mundo você vai ter aflição. Esse é o evangelho real. Mas tenha bom ânimo. Seja forte, corajoso, não temas, não te espante. Eu sou contigo por onde tu andar. Esse é o evangelho real. Nós não estamos apresentando um conto de fadas. Mas com Cristo é diferente. Então eu tenho a graça e eu tenho a misericórdia. A misericórdia de Deus é baseado num Deus que não me trata segundo o que eu mereço. Deus não me trata segundo aquilo que eu mereço. Estaria fulminada. Churrasquinho. Deus não me trata de acordo com aquilo que eu mereço. Eu vivo sobre a sua misericórdia. A misericórdia dele se renova a cada manhã, para mim, para você. Então eu vivo na misericórdia desse Pai e também na sua graça. A misericórdia é aquilo que eu vivo e não sou fulminada. A misericórdia faz com que eu não sou tratada conforme o que eu não mereço. Mas a graça me dá o que eu não mereço. A graça me dá o que eu não mereço. E eu vivo na graça. Eu vivo na graça. E a gente precisa compreender melhor o que é viver nessa graça. Quando você olha e fala, Deus, quantos benefícios. Eu sempre gosto do Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. Isso é a graça. Benefícios que eu não mereço, mas eu tenho. Quantos benefícios. Quantas coisas boas. Eu queria muito que você entendesse quem você é em Cristo. Porque quando chegar o medo, e ele pode bater na sua porta, quando você falhar, e você corre o risco de falhar, você vai correr para o juízo ou para a justiça? Você vai pegar as folhas de figueira ou você vai para a cruz, para o cordeiro? O que você vai fazer quando você não conseguir? Eu não estou dizendo que o cristão vive na prática do pecado, mas eu estou dizendo que nós não somos perfeitos. E se você lá um dia na sua casa, no momento de irritabilidade, gritou com seu filho, você vai para o juízo ou para a justiça? O Senhor está nos apresentando um caminho. E hoje o Senhor está nos chamando a um lugar. Eu sempre tenho falado isso
neste tempo, este é um tempo de consciência e decisão. A igreja de Cristo precisa andar sobre decisões. A igreja madura, ela anda sobre decisões. E quando nós não conseguirmos, para onde nós vamos ir? Porque foi talvez o momento mais cruel da vida de Adão, quando ele se escondeu do Pai. Quando eu ouço aquela música, eu ouço ela quase todos os dias, aquela música do Baruch, né? Que cantou lá na novelinha, que é De Volta ao Jardim da Inocência. Eu falo novelinha que é um jeito carinhoso, não é discriminando a novela. Eu acho carinhoso a novelinha. Eu ouço muito aquela música, porque fala, Senhor, né? Quando eu perdi esse lugar, E talvez durante o dia, durante a semana, a gente perca esse lugar. A gente perca o jardim. A gente precisa voltar para o jardim. A gente precisa voltar para o lugar da intimidade. A gente precisa voltar para o lugar onde a gente fique nu. E livre. Sem se esconder, sem medo. Sem medo de falar, Deus, aqui eu não consigo. Deus, aqui eu não aguento. Deus, aqui é difícil. O lugar onde eu não tenho medo de ser quem eu sou. Eu sempre peço ao Senhor que a comunidade sempre ande neste caminho. Que a gente nunca se perca deste lugar. Falo, Deus, que a gente nunca se perca nesse lugar. Para que a gente não venha se transvestir de um lugar aonde Deus não está. Eu tive a oportunidade de ir a um lugar, que me fui convidada para ministrar. E assim, eu pedi para o Senhor guardar muito meu coração, né? Porque eu via coisas que eu falava, meu Deus, como a igreja de Cristo pode viver num lugar assim? Então, no pouco momento que eu fiquei lá, eu vi rivalidade, eu vi uma pessoa falando mal de outra pessoa, eu vi um espírito de separação, em poucos momentos que eu fiquei naquele ambiente. E se você era tudo, menos você mesmo. Eu queria muito que você fechasse os seus olhos neste momento, curvasse sua cabeça. Queria convidar você a voltar para o jardim. A ser livre de novo. A tirar as suas folhas de figueira. E deixar o cordeiro vir. Porque é Ele que lhe cobre. É Ele que lhe cura. É Ele que deixa a marca dele em você. Para que você possa viver em Cristo, escondido nele.